Então vamos explicar um pouco melhor isso para vocês. Como que a cor, no caso da fotografia digital, é formada? Ela é formada basicamente por 3 cores: o vermelho, o verde e o azul. Então, quando você tem uma luz que é equilibrada, tem o branco equilibrado, é porque essas 3 cores estão com a mesma intensidade. Ninguém está mandando mais nem menos na luz. Você não tem mais azul, nem tem mais vermelho, e também não tem verde, não está desequilibrado. Quando você tem essas três componentes com a mesma intensidade, com o mesmo brilho, você tem uma luz equilibrada, tá? Se vai ser branco ou vai ser preto vai depender do brilho dessa luz. Então, quando você joga uma luz que ela é errada, entre aspas, nessas 3 cores, desequilibrada, obviamente que o teu objeto também vai refletir uma luz com a cor desequilibrada. Então, se você joga uma luz amarelada num objeto, você vai ver aquele objeto amarelado, porque ele está refletindo exatamente como a luz é, ok? Então, na nossa câmera, ela tem um dispositivo que vai analisar na cena que você está fotografando quanto que tem de azul, de verde e de vermelho em termos de equilíbrio. Tá? Então ela vai analisar isso. Se ela perceber que existe um desequilíbrio, ela tenta colocar isso tudo no mesmo nível. Para quê? Para que as cores fiquem corretas, mesmo que a luz não seja exatamente equilibrada. Beleza? Ficou claro? Então na fotografia digital é basicamente isso que a gente tem que entender, que tudo depende desse equilíbrio dessas 3 cores. O arquivo digital, o arquivo que armazena a informação digital, ele na verdade trabalha com 3 informações, 3 canais de cor. Então ele vai ter um canal só para o azul, um canal só para o verde e um canal só para o vermelho. Tá? Então é por isso que precisa desse equilíbrio. Você está vendo aí no menu da câmera as opções que você tem em termos de balanço de branco ou de equilíbrio de branco. Então você tem o mais comum de usar, que é o automático, o AWB, automático White Balance. Você vai ter sombra, luz do dia, nublado, flash, e cada um desses ajustes tem a intenção de reequilibrar essa relação entre o vermelho, o verde e o azul. A cor de uma luz pode ser medida numa determinada escala, e essa escala é a escala Kelvin, tá? São números absolutos, não tem grau Kelvin, é simplesmente Kelvin. Então, assim, por exemplo, a luz que é similar à luz do Sol ao meio-dia, que é considerada uma luz branca, ela tem entre 5.200 Kelvin a 5.500, no máximo 6.000. Está ali em torno de 5.200. É o mais comum. Ali seria uma luz no meio do espectro, né, da escala de Kelvin, nem puxando para o vermelho, nem puxando para o azul, nem para o lado mais quente, nem para o lado mais azulado. Ela está equilibrada. Quando você tem uma luz que ela é predominantemente laranja, amarelo, vermelho, ela tem um número mais baixo. Está em torno ali de 3.200, 2.900, por aí. Então, um exemplo seria uma lâmpada incandescente, ou uma lâmpada dessas antigas que usa filamento, tá? Ou uma chama de vela, é uma luz que tem uma componente mais alaranjado e amarelado.
Então você vai ter um número na escala Kelvin, um número mais baixo. Se você vai para o outro lado, para o verde, para o azul, esse número na escala Kelvin aumenta, fica mais alto. Então você vai para 6.000 Kelvin, 7.000, por aí. Então, para simplificar, qual é a nossa opção em princípio trabalhando com JPEG? Na maioria das vezes você deixa no automático, que a câmera consegue fazer um trabalho bem próximo do ideal. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais precisa, ter um resultado mais profissional, então o ideal é que você trabalhe com o arquivo bruto, o arquivo cru, e depois você ajusta isso de acordo com a tua visualização no monitor, por exemplo.